Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro Fahrenheit 451 ou Fahrenheit 451 do escritor americano Ray Bradbury. Essa edição que eu estou segurando é uma edição especial. Caso você nunca tenha lido esse livro, não se preocupe, eu não darei spoiler nesse vídeo. O personagem principal desse romance é o personagem Guy Montag, que é um bombeiro. E além dele, há também a esposa, que se chama Mildred, e há uma adolescente de 17 anos, né, uma personagem muito interessante, uma adolescente questionadora, chamada Clarice McLellan, e também uma personagem que aparece muito aqui é o Capitão Beatty, que seria, digamos, o superior de Guy Montag. Nesse romance, Fahrenheit 451, o autor narra uma história de uma sociedade onde as pessoas não podem ter livros. Elas não podem ter livros em casa e elas não podem ler livros. Nessa história aqui, os bombeiros causam incêndios, eles queimam livros. Toda vez que alguém é denunciado por ter um livro em casa, os bombeiros vão até a casa dessa pessoa e queimam tudo. A esposa de Guy Montag, do bombeiro, é uma mulher bem superficial. E como muitas pessoas nessa sociedade aqui de Fahrenheit 451, ela fica assistindo televisão. A televisão nessa narrativa não é como um televisor como a gente conhece. Ela está nas paredes. As paredes inteiras são telas. E uma personagem bem interessante nessa história aqui é a Clarice McLellan, que, como eu falei, ela está sempre questionando o estado das coisas. E ela conhece o Guy Montag. E há um trecho da conversa, né, de uma das conversas que eles têm, que eu gostaria de ler para vocês. Ela, além de ser uma menina que está sempre questionando tudo, ela observa as coisas ao redor dela. Coisa que, quando a gente olha para o personagem Guy Montag, ele é simplesmente um personagem que é conformado com aquela situação. Ele não percebe o mundo à volta dele, assim como muitas pessoas. Enquanto que a Clarice McLellan, ela está sempre observando as coisas, observando as pessoas, observando como elas falam. Ela é uma pessoa que percebe o mundo à volta dela. Então ela fica fazendo perguntas sobre coisas da realidade, sobre coisas aparentemente pequenas, mas que estão ali no entorno deles e que Guy Montag simplesmente não percebia, como muitas pessoas na sociedade onde eles vivem simplesmente não percebem. Ela diz assim... Aliás, o bombeiro, né, o Guy Montag, pergunta assim a ela: por que você não está na escola? Todo dia eu a vejo vagando por aí. Porque essa adolescente, Clarice, ela gosta muito de caminhar, especialmente à noite. E aí ela responde a ele, né? Ela responde a pergunta: ah, eles não sentem a minha falta. Dizem que sou antissocial, não me misturo. É tão estranho. Na verdade, eu sou muito social. Tudo depende do que você entende por social, não é? Social para mim significa conversar com você sobre coisas como esta. Ela chacoalhou algumas castanhas que haviam caído da árvore do jardim da frente. Ou falar sobre quando o mundo é estranho. É agradável estar com pessoas, mas não vejo o que há de social em juntar um grupo de pessoas e depois não deixá-las falar. Você não acha? Uma hora de aula pela TV, uma hora jogando basquete ou beisebol, ou correndo, outra hora transcrevendo história ou pintando quadros e mais esportes. Mas sabe, nunca fazemos perguntas. Pelo menos a maioria não faz. Eles apenas passam as respostas para você. Pim, pim, pim. E nós, sentados ali, assistindo a mais 4 horas de filmes educativos. Isso para mim não é nada social. Parece um monte de funis e muita água jorrando da torneira, entrando por um lado e saindo pelo outro. E depois eles vêm nos dizer que é vinho, quando não é. Na página 42, mais à frente ela fala assim: às vezes ando de mansinho pelo metrô só para ficar escutando, ou fico à escuta nos bebedouros de refrigerantes. E sabe de uma coisa? Montag pergunta: o quê? As pessoas não conversam sobre nada. Ela continua dizendo: o que mais falam é de marcas de carros, ou roupas, ou piscinas, e dizem que legal. Mas todos dizem a mesma coisa e ninguém diz nada diferente de ninguém. E nos bares ligam a jukebox e são sempre as mesmas piadas. Ou o telão musical está aceso e os desenhos coloridos ficam subindo e descendo, mas é só cor e tudo abstrato. Você já foi alguma vez a um museu? Tudo abstrato.
É só o que há agora. Meu tio diz que antigamente era diferente. Muito tempo atrás, os quadros às vezes diziam alguma coisa ou até mostravam pessoas. Eu achei interessante essa frase dela, né? O que mais falam é de marcas de carros ou roupas ou piscinas e dizem que legal, porque na nossa realidade tem muita gente que dá muito valor a essas coisas, né? Falam bastante de marcas, sempre aquelas conversas superficiais. Bom, pessoal, eu vou adiantando, né? Mais à frente, adiantando umas coisas aqui. Esse livro está dividido em 3 partes, tá? A primeira parte dele é chamada A Lareira e a Salamandra. A segunda parte é A Peneira e a Areia. E a terceira e última parte desse romance é O Brilho Incendiário. Eu queria ainda destacar aqui alguns trechos dessa mesma narrativa que eu achei interessantes. Claro, não vou dar spoiler, né? Não vou contar fatos principais desse romance aqui, mas só vou citar uns trechos interessantes que eu vi aqui sobre livros, né? Nessa narrativa, há trecho a respeito de por que os livros são importantes. E há um personagem chamado Faber que está falando sobre livros aqui. Você sabe por que livros como este são tão importantes? Porque tem qualidade. E o que significa a palavra qualidade? Para mim significa textura. Este livro tem poros, tem feições. Este livro poderia passar pelo microscópio. Você encontraria vida sob a lâmina, emanando em profusão infinita. Quanto mais poros, quanto mais detalhes da vida fielmente gravados por centímetro quadrado você conseguir captar numa folha de papel, mais literário você será. Pelo menos esta é a minha definição. Os bons escritores quase sempre tocam a vida. Os medíocres apenas passam rapidamente a mão sobre ela. Os ruins a estupram e a deixam para as moscas. Entende agora por que os livros são odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Os que vivem no conforto querem apenas rostos com a cara de lua de cera, sem poros nem pelos, inexpressivos. Estamos vivendo num tempo em que as flores tentam viver de flores, e não com a boa chuva e o humus preto. Mais à frente na página 100, o mesmo personagem fala o seguinte: precisamos de conhecimento e talvez em 1000 anos possamos escolher precipícios menores de onde saltar. Os livros servem para nos lembrar quanto somos estúpidos e tolos. A maioria de nós não pode sair correndo por aí, falar com todo mundo, conhecer todas as cidades do mundo. Não temos tempo, dinheiro ou tantos amigos assim. As coisas que você está procurando, Montag, estão no mundo, mas a única possibilidade que o sujeito comum terá de ver 99% delas está num livro. Os livros nos levam a lugares onde nós nunca estivemos e a lugares onde talvez nunca estaremos, seja por falta de dinheiro, seja por falta de tempo, seja porque esse lugar não nos interessa ou não está nos nossos planos de conhecer, de visitar. Os livros nos levam a conhecer também certas situações pelas quais nós nunca passamos ou não estamos passando agora e também situações que talvez nunca passaremos na vida. Mais à frente, há uma outra citação pequenininha na página 119 que diz assim: se você esconder sua ignorância, ninguém lhe baterá e você nunca irá aprender. Essa também é uma frase do personagem Faber. E é verdade, né? Se a gente não demonstrar em certos momentos que a gente não sabe das coisas, a gente acaba perdendo a oportunidade de ser corrigido. Nesta edição aqui, há alguns anexos. E após o romance, há um anexo que é um prólogo, né? Originalmente um prólogo, um texto escrito pelo próprio autor, Ray Bradbury. Nesse pequeno texto, ele vai falar um pouco sobre detalhes do processo em que ele escreveu esse romance. E na página 187, o autor narra uma situação que aconteceu com ele, um encontro muito estranho entre ele e um policial. Basicamente, ele diz aqui que estava caminhando com um amigo dele que também era escritor por Los Angeles, né, por uma rua lá, e uma viatura parou. E o policial perguntou para ele e para o amigo dele o que é que eles estavam fazendo, né? O que é que Ray Bradbury e seu amigo estavam fazendo.
E Bradbury responde o seguinte, colocando um pé na frente do outro. E o autor continua, né, narrando esse fato. Essa foi a resposta errada. O policial repetiu a pergunta, tipo, o que é que vocês estão fazendo aqui? Me achando demais, respondi, respirando o ar, falando, conversando, caminhando. O policial franziu a testa. Expliquei. É ilógico nos parar. Se quiséssemos assaltar ou roubar uma loja, teríamos vindo de carro, assaltado ou roubado, e ido embora. Como pode ver, não temos carro, apenas nossos pés. Caminhando, hein? Disse o policial. Só caminhando. Assenti e esperei a verdade óbvia a ser assimilada. Bom, disse o policial, não faça isso de novo. E a viatura foi embora. Furioso por conta desse encontro digno de Alice no País das Maravilhas, corri para escrever O Pedestre sobre algum tempo futuro em que caminhar era proibido e todos os pedestres eram tratados como criminosos. Inclusive, a gente fica sabendo, mais à frente, né, quando a gente lê um desses anexos aqui, a gente fica sabendo que Fahrenheit 451, ele é, digamos, uma obra mais desenvolvida, mas ela é baseada em O Bombeiro e O Pedestre. Por exemplo, a personagem Clarice McClellan, ela é uma personagem nesta obra aqui que gosta de caminhar bastante, ela gosta muito de caminhar à noite. E ela é considerada estranha porque ela gosta de fazer isso, ela gosta de ficar caminhando e observando as coisas, observando as árvores, as flores, tudo, a lua, etc. E O Bombeiro, que é a outra obra, né, que de certo modo, como eu falei, O Bombeiro e O Pedestre são obras que ajudaram o autor a desenvolver essa daqui. É como se elas fossem, eu não sei se eu vou me expressar corretamente, mas é como se elas fossem uma junção e aí resultou nisso aqui. Né? Porque, por exemplo, o bombeiro, nessa obra O Bombeiro, há um personagem chamado Leonard Montag. E aqui o personagem principal é Guy Montag. O que dá pra gente entender é que o autor Ray Bradbury pega elementos de O Bombeiro e de O Pedestre e faz Fahrenheit 451, certo? Mais à frente, ele vai falar aqui nesse mesmo texto, né? Ele vai mencionar que, por exemplo, Adolf Hitler queimou livros na Alemanha em 1934. Também a gente fica sabendo, através desses anexos, que ele ficou muito impressionado. Acho que quando ele era criança, né, ele toma conhecimento de que houve um incêndio na Biblioteca de Alexandria. Caso você não saiba do que eu estou falando, dê uma pesquisadinha na internet para saber o que foi esse incêndio na Biblioteca de Alexandria. Então, assim, de vez em quando aqui a gente vê nesses anexos uma citação de incêndios, de censura de livros, ou de queima de livros, né, de incêndio em biblioteca e tal. E a gente fica sabendo também que esse autor, ele desde a infância, ele gostava de frequentar bibliotecas. Ele diz aqui, não havia nada mais loucamente interessante do que correr até a biblioteca toda segunda-feira à noite, aos 8, 9, 12 e 14 anos, meu irmão correndo à frente sempre para vencer. Uma vez lá dentro, a velha bibliotecária, sempre eram velhinhas na minha infância, pesava os livros em comparação com o meu peso. E desaprovando a diferença, mais livros que garoto, me liberava para correr de volta para casa e lamber as páginas para virá-las. Ainda nesse mesmo anexo, a gente fica sabendo que esse autor, tudo na vida dele era relacionado aos livros. Ou melhor, os livros estão sempre presentes na vida dele. Ele era um assíduo frequentador de bibliotecas e quando ele cresce, ele inclusive vende jornais para poder, né, pagar a faculdade. Ele não tinha condição de ir para uma faculdade, então o que é que ele faz? Ele começa a vender jornais numa esquina por 3 anos. E, claro, ia à biblioteca do centro 3 ou 4 dias por semana. Então, assim, visitas à biblioteca e livros estavam sempre na vida desse autor. Ele também diz o seguinte, que todas as mulheres que passaram pela vida dele, todas as mulheres da vida dele, foram professoras, bibliotecárias ou vendedoras de livros. Encontrei minha esposa Meg numa livraria na primavera de 1946. O segundo anexo dessa edição é um texto de uma pessoa chamada Jonathan R. Eller. Ele fala o seguinte, que o autor Ray Bradbury, ele desde a mais tenra idade, isso aqui já são palavras de Jonathan Eller,
Desde uma tenra idade, ele ficou muito abalado por relatos do incêndio da antiga biblioteca de Alexandria, que eu mencionei, e pela perda de muitos trabalhos clássicos que agora só conhecemos por título ou por fragmentos de pergaminho que sobreviveram. Bradbury vivia em bibliotecas públicas da época e via as prateleiras como populações de autores vivos. Queimar o livro é queimar o autor, e queimar o autor é negar nossa própria humanidade. Mais à frente, nesse mesmo anexo, nesse mesmo texto, Jonathan Eller fala que esta obra aqui, ela teve diversos títulos antes de ter o título definitivo, que é Fahrenheit 451. Ele diz o seguinte, que o autor, Ray Bradbury, queria no título uma alusão à temperatura de queima do papel dos livros, uma alusão que transcenderia o título focado no personagem da obra principal. Seu primeiro título conhecido foi Fahrenheit 270, mas havia outras variantes na jogada. Seu bom amigo Joseph Mugnaini, um ilustrador experiente, já estava trabalhando na arte de capa e produzindo preliminares intituladas Fahrenheit 204 e Fahrenheit 205. No dia 22 de janeiro, depois de uma sequência infrutífera de ligações telefônicas de Bradbury para vários departamentos de física e de química de universidades, uma única ligação para o Corpo de Bombeiros de Los Angeles revelou que o ponto de combustão do papel acontece aos 451 graus Fahrenheit, o que em graus Celsius é 232 graus Celsius, né? Equivalem a 451 graus Fahrenheit. Então, o título do livro é justamente a temperatura em que o papel começa a queimar. O terceiro anexo desta edição especial é um texto de Neil Gaiman e ele fala aqui um pouco também sobre o contexto em que esta obra foi escrita. Esse livro foi lançado em 1953 e Neil Gaiman comenta a respeito da situação dos Estados Unidos naquela época. Aqui na página 229 ele fala um pouco sobre o que é essa obra para ele, Fahrenheit 451. Neil Gaiman fala que essa obra aqui se tornou um livro sobre independência, sobre pensar por si próprio, sobre estimar os livros e sobre a dissidência dentro deles. Era sobre como começamos queimando livros e acabamos queimando pessoas. O próximo anexo é um texto bem curtinho de uma escritora canadense chamada Margaret Atwood. Ela é autora de uma obra bem famosa chamada O Conto da Aia, que inclusive se tornou um seriado transmitido pela HBO. Bom, eu não vou destacar o texto dela, é um texto bem curtinho, prefiro passar adiante. O outro anexo é trechos de um diário de François Truffaut. François Truffaut foi um cineasta francês e foi ele que produziu, melhor dizendo, dirigiu um filme chamado Fahrenheit 451, baseado na obra de Ray Bradbury. É um filme de 1966, se não me engano. Foi o ano em que ele produziu esse filme. E fica claro aqui que o François Truffaut gostava muito das primeiras obras de Ray Bradbury. E ele escreveu um diário detalhado sobre a produção do filme que foi baseado nessa obra, né? Como eu disse. E este anexo aqui é um dos que eu mais gostei. É uma galeria de capas, com capas de diversas edições. Edições, inclusive, feitas, lançadas em outros países. Por exemplo, esta capa aqui, que a gente vê, né? 233 graus Celsius, é a capa de uma edição dinamarquesa, desse livro aqui, Fahrenheit 451. Essa aqui é a capa de uma edição feita na República Tcheca, né? Na época era Tchecoslováquia ainda tem esse nome. Há outras capas aqui. Essa aqui seria a capa da edição polonesa. Aqui a capa da edição argentina. Enfim, pessoal, há capas de edições de diversos que foram produzidas em diversos países, né? Japão, essa é a capa do Japão, essa daqui. Essa aqui é a edição turca de Fahrenheit 451. Enfim, eu gostei bastante desse anexo, há muitas capas aqui. É muito legal, tudo muito interessante.
E esse livro aqui, ele é todo colorido, não é sempre com essas cores vermelho, preto, amarelo. Ele é assim, ó, no começo. E atrás tem algo bem interessante. Quando a gente termina aqui, né, que termina a galeria de capas, vem pra cá, está escrito isso aqui. Mas não se pode obrigar as pessoas a escutarem. Elas precisam se aproximar, cada uma no seu momento, perguntando-se o que aconteceu e por que o mundo explodiu sob seus pés. Isso não irá demorar muito. Bom, é isso, pessoal. Basicamente, se eu pudesse resumir em pouquíssimas palavras, eu diria isso, que Fahrenheit 451 é um livro sobre ódio aos livros. Um livro escrito por alguém que amava livros e considerava livros importantes demais. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.